Boa noite, Mauro, boa noite, Ricardo Martins. Uma convocação que não gerou tanta comoção, penso eu. Foi assim que vocês viram também? Boa noite. Boa noite todo mundo. Eu também vejo assim menos testes, um pouco mais de certezas, a sensação que dá o Carlo Ancelotti. Gosto da convocação do Igor Jesus, porque esse é uma posição que o Brasil tem aberta e é uma posição chave, que é a posição do centroavante. Então gosto que agora se faça um teste, se dê uma oportunidade ao Igor Jesus. Mas eu gosto especialmente da continuidade, que a gente comece a ver daqui a pouco mais testes, porque futebol é momento, como diria o outro, e a gente precisa que em junho muita gente esteja bem, mas também que os caras comecem a acostumar uma forma de jogar, um do lado do outro na seleção. Eu gosto da convocação do Ancelotti, inclusive de não chamar quase ninguém do Brasil, né? Vai Fabrício, Bruno e Hugo, se eu não estou enganado. Perfeito, só os dois. Porque são jogos na Ásia, em meio de campeonato brasileiro, então não sei por que dois e não o resto, mas que quanto menos melhor. Mauro, teve alguma surpresa para você na lista? Não, boa noite a todos, e era legal que não tivesse. Eu acho que tem que começar a funilar, porque é muito pouco tempo, né? Tem boas alternativas. Gosto, por exemplo, o retorno do André, um jogador que para mim deveria estar em quase todas as listas. João Gomes é uma alternativa interessante, uma posição um tanto carente pro banco. Acho que com o Casemiro a gente está bem e ele pode jogar um pouquinho mais à frente. No mais, uns 3, 4 ou 5 nomes que poderiam ser diferentes, mas é isso mesmo. Só checando aqui mesmo, porque quase não tem assunto mesmo, eu confesso que eu tinha visto por cima a relação do Ancelotti, mas mais ou menos bate com a minha, por isso que eu gostei. Goleiros é interessante ele rodar para observar, ele não atrapalhar tanto as equipes brasileiras pela viagem, por essa coisa do calendário que a gente também tem assunto para falar, mas eu acho boa a ideia do Ancelotti, já vamos falar do Neymar, mas assim, é muito difícil o Neymar estar na Copa do Mundo. Ricardo Martins, boa noite para você também. Vini Júnior e Rodrigo estarão juntos. O Rodrigo vai jogar só do lado esquerdo na seleção? Imagino que não. Help me, help you. Aí vai depender da conversa que ele vai ter com o Ancelotti. O Ancelotti conhece muito bem o Rodrigo. E com o Ancelotti, o Rodrigo cansou de jogar pelo lado direito, jogou de camisa 10, jogou de falso 9 e também jogou pelo lado esquerdo. É uma convocação que eu concordo. Acho que não deveria ter levado nenhum jogador que atua no Brasil. E falar isso publicamente. Não estou levando porque joga na terça no Japão ou na segunda no Japão e quarta-feira tem bola rolando aqui. Jogadores não vão chegar. Não tem nenhuma chance de jogadores chegarem. Se chegarem, desfuso-horário. Não tem como. Ele quis preservar pelo fuso horário, no entanto, ele acaba sacando o goleiro do Corinthians, que é importante, e saca também o zagueiro do Cruzeiro. Exato. O Corinthians tem o clássico, se eu não estiver equivocado, logo na quarta-feira, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. E o Cruzeiro também. Acho que a volta da data FIFA, se eu não estou enganado, é Atlético e Cruzeiro. Então, tu não deveria ter levado. Não deveria ter levado nenhum deles. E explicar, olha, eu até tinha vontade de levar, mas como o calendário ainda é bem confuso no Brasil, parece que a partir do que vem vai melhorar um pouquinho, eu não vou levar. Devia ter levado mais um goleiro da Europa e mais um zagueiro que está atuando no futebol europeu. E diferente de Mauro Beto, eu acredito com o Neymar à disposição e jogando a Copa do Mundo. Já a gente vai ouvir o Carlo Ancelotti falando sobre isso. Com 26, eu já até antecipo. Se tiver jogando, tiver apto, com 26... Eu também levaria. A gente vai falar do Neymar já. Eu não aguento. Não, a gente vai falar já do Mauro Neymar. Beto já me provocou. Eu quero antes mergulhar justamente no ponto envolvendo os goleiros também, tá? A gente está com a lista na tela já. E o próprio Carlo Ancelotti mencionou, ele convoca o Ederson novamente, Bento e Hugo Souza eram os goleiros anteriormente convocados, e ele menciona que o Hugo vai jogar uma partida e o Ederson outra. O Ederson não vinha sendo convocado nas chamadas anteriores do Carlo Ancelotti. Tem um pouco de incoerência aí ou não? Então ele está claramente dizendo que vai fazer testes, né? Porque o Bento chegou a jogar com ele? Não, jogar bem foi convocado, mas esquisito, jogar bola... Todas foram Alisson. Esquisito, Não. então. Eu não tinha visto essa declaração, até porque hoje é dia de Champions, a gente aqui fica muito envolvido. Cara, é incoerente. Para mim, bastante incoerente. Ele tinha que colocar o Bento para jogar. Então o Bento ele já viu o suficiente nos treinos para que ele precise ver os outros em jogos. Para decidir quem vai ser o terceiro. Lembrando que quem apita pra caramba era assim com o Tite e com os outros 638 treinadores que o Brasil teve entre o Tite e o Ancelotti, quem manda eu tá falando. Mas eu acho que num caso desse, Marcelo, Rodrigo, Mauro, quem nos acompanha, você tem que falar isso pro Bento. Fala, Bento, eu não vou te colocar para jogar, porque eu já sei que se você não tiver nenhuma contusão, você estará na lista final. Por isso que eu não vou te testar. Mas eu acredito que se ele falou na entrevista, os goleiros já sabem. Eu imagino que sim. Muito provavelmente. Senão é chamar a trairagem. Né? Será que o Neymar já sabe o que o Carlo Ancelotti pensa sobre ele? Não. Bom, a gente sabe.
A Monique Danello fez uma entrevista exclusiva com o Carlo Ancelotti, já está repercutindo bastante, inclusive nas redes sociais, e questionou, afinal, o Neymar precisa ser testado para ser convocado ou não, tendo em vista até as questões físicas que acabaram tirando ele, de acordo com o Carlo Ancelotti, de algumas convocações. Monique Danello, traz aí para a gente a palavra do Carlo Ancelotti. Possível, sim, possível, porque creo que Neymar não precisa de ser testado. Todo mundo conhece, a comissão técnica conhece suas qualidades. Creio que é só um problema físico. Agora ele tem que recuperar bem da última lesão e tem o tempo suficiente para estar listo e bem preparado no mês de junho. Mas isto passa a todos os jogadores têm que estar listos ao mês de junho. É possível que algum outro jogador apareça na lista final sem ter sido testado também? Sim, possível. Mas eu creio que agora mais ou menos os jogadores estão todos testados, no sentido que não há jogador que não conheça suas qualidades, mais ou menos conhecemos a todos. Obviamente Neymar não precisamos testá-lo tecnicamente. Nem o comportamento no grupo, nem o questão de comportamento, caráter que você porque falou. ele é um jogador muito querido dos companheiros. Importante até o aperto que a Monique deu ali para entender a questão. É preciso testar o comportamento, como ele funciona no grupo? Ancelotti, não precisamos, todos gostam dele. É preciso testá-lo tecnicamente? Não precisamos, todos conhecem o Neymar. A sensação que passa é que o Ancelotti, ele não vai trabalhar com apenas os testes do ciclo dele. Ele vai trabalhar com o conhecimento de futebol que ele tem. Tá errado? Não, tá certo, e com os dados físicos do Neymar. E não é só clínicos, físicos, assim. Sprint, corrida, o que o GPS hoje dá e o conhecimento assim. O Neymar estando 100%, ou só no caso do Neymar, estando 99%, ele vai para a Copa. A questão é saber se ele vai estar 100%. Me parece que a única coisa que tira o Neymar da Copa é a questão física, e só. Só. E, lamentavelmente, nesse momento, nem o Neymar pode dar essa resposta. Mas, assim, o Neymar ainda teria uma benevolência da parte do Ancelotti para se tiver 99%. Mas o Ancelotti já deixou muito claro, on em off. Neymar só vai se tiver... Digamos, esse Neymar que a gente viu quando volta ao Brasil, em nenhum momento o Ancelotti o convocaria, pelo desempenho físico. Será que ele vai estar daqui a um ano? Eu torço, oro. Você sabe que eu não gosto do termo, mas eu sou Neymarzete, tá? Quero que ele esteja, mas não sei se ele vai estar. Só como informação importante, Marcelo, o Neymar deve estar à disposição para voltar a campo no próximo dia 3, jogo que o Santos fará contra o Vitória, jogando provavelmente no estádio do Morumbi. A programação é para que o Neymar esteja à disposição para esse jogo. Então, aquela lesão entre 4 e 12 semanas serão 4 semanas, né? Volta Um pouquinho logo. mais. Um pouquinho mais? 45 dias. Tá. 6 semanas? 6 semanas. Fica no meio. Isso. O Neymar hoje ganha muito tempo, tá? Ele ganhou muito tempo com essa declaração do Ancelotti. Talvez a gente saiba que ele ganhou muito tempo. Ele já sabe isso há mais tempo, já tenham conversado, como o próprio Ancelotti já disse anteriormente, que o Neymar tem o telefone dele, porque eu imaginava que o Neymar precisasse ir antes, que o Ancelotti não chamaria um jogador para a Copa do Mundo que ele não convocou antes. Então, para isso, o Neymar precisaria estar bem em março. E precisaria ter jogado bem até março. Com o novo calendário que a gente vai falar daqui a pouco, até vai ter mais testes até março, mais bons jogos para se fazer, para convencer o treinador a chamá-lo. Agora, ele tem até junho para isso. Muita coisa vai acontecer até junho. Se é uma questão só física, ele poderia ter sido chamado. Assim, para a última não, porque ele teve aquele desconforto, mas ele acabou de fazer 9 jogos seguidos. Esses 9 jogos que ele jogou, fisicamente ok, mas tecnicamente foi muito insuficiente. O Neymar, se a gente pega o que ele fez no Campeonato Brasileiro até agora, e no ano, é extremamente insuficiente do ponto de vista técnico. Fisicamente ele jogou, mais do que uma Copa do Mundo. Jogou 9 partidas, a Copa do Mundo são 8. E ainda é possível que você descanse em alguma rodadinha final de fase de classificação. Então, fisicamente, se ele fizer os jogos que ele fez agora, ele vai para a Copa? Acho que sim. Ele vai estar pronto para jogar uma Copa do Mundo? Acredito que não tanto. Mas eu acho que o Ancelotti conta com ele. Se fosse diferente, ele daria outra resposta. O Ancelotti vai esperar até o último minuto. A minha dúvida agora é a seguinte, Ricardinho, para você complementar. O desempenho e a performance técnica do Neymar,
não estarão em questão, nesse momento, tanto a questão coletiva quanto individual, até a Copa do Mundo. Isso não vai estar em questão, não vai estar em análise pelo Ancelotti. É a interpretação que se tem dessa fala, porque ele dá a entender, como disse o Beckler, que precisa estar bem fisicamente e não precisa ser testado. É uma garantia praticamente de convocação em relação apenas à parte física? É a parte física que vai dizer, porque é o seguinte, Rodrigo, eu falei isso aqui, né? Ele jogando o que ele jogou até agora, Ricardinho. Ele é um jogador, ele jogando o que ele jogou agora, No Santos. ele não vai conseguir jogar 90 minutos. Só que aí é o que eu falei outro dia aqui. O Ancelotti vai ter que sentar com o Neymar, falar, ó, Neymar, vou te levar entre os 26, você está bem aí fisicamente, está conseguindo jogar, mas nós vamos ter que fazer um trabalho, de repente, para você não ser o titular desse time. De repente eu vou precisar de você voando 30, 35, 45 minutos. Eu não posso te levar para você ser o titular desse time. Hoje eu não vejo fisicamente você pronto para jogar. A não ser, isso pode acontecer, que o Neymar consiga ter uma evolução física muito grande. Que o Neymar volte dessa lesão, consiga jogar até o final do ano, faça uma boa pré-temporada e se o Santos não cair, o Neymar vai continuar no Santos Futebol Clube. Se o Santos não jogar a Série B, o Neymar vai ficar no Santos Futebol Clube, renovando seu contrato e jogando, como o Marcelo falou, daqui a pouco a gente vai falar. É um calendário que mudou, é um calendário que vai ter o Campeonato Brasileiro já em janeiro, junto com o Campeonato Paulista, com os jogos acontecendo. Então, se o Neymar conseguir mostrar que ele pode ajudar, eu não teria nenhuma dúvida, levaria entre os 26, mas com essa conversa, ó Neymar, tá aqui, ó, aqui estão os dados, que você vai conseguir render naquilo que eu imagino, são 35, 40 minutos. Topa? Vamos? Os dados mostram, não, ele vai conseguir render 70 minutos, 90 minutos naquilo que imagina o Ancelotti. Vai. Agora, os dados aqui, Neymar, infelizmente mostram que você não vai aguentar 10 minutos. Aí não vai. Do ponto de vista Agora, técnico... 35 minutos do Neymar que a gente viu nesse ano Nunca no mais Santos. vai ver. Ah, achei que você falou um Prime. Não, Isso aí nunca mais. 35 minutos do Neymar que a gente viu nesse ano no Santos. Ajuda a Não, seleção? não. Ó, os números do Neymar, eu tinha feito um vídeo sobre isso. Aqui faltam os números dele contra Galo e o jogo antes do Atlético que ele participa antes Vasco. do jogo contra o Atlético? Não. Tem um entre os dois. Entre esses dois jogos tem uma partida que ele faz, que é Fluminense, se eu não estou enganado. Cara, não vai. Fluminense, ele joga 90 minutos contra o Fluminense, aquele 0x0. Tem um gol do Tiquinho no final. Os números do Neymar, Isso. comparando contra os jogadores por 90 minutos. Né? Ah, ele jogou menos. Ah, não, 90 minutos. Por 90 minutos. 56º, 56 em dribles certos, 37º em finalizações por jogo, 85º, 85 em conversão, chute que entra, 212, 210º jogador em grandes chances criadas, 65º em passes certos no último terço, 65. Eu estou passando... Que é onde ele vai jogar. Que é onde ele vai jogar. 39º em passes decisivos, 39, a posição dele. Também é o 39º em perdas de posse de bola, 36º em desarmes sofridos, 85º em duelos ganhos no chão e o 381º em disputas de bolas vencidas. Mas você acha que o time que o Santos tinha até ele jogar também não ajuda para... O time não ajuda, mas esses Mas não isso são daqui... melhores? Não, tem jogadores do Santos que têm números melhores. Ah, sim. Assim, Até porque fisicamente estão melhores. e do outra que- coisa, os jogos contra Atlético, Fluminense, Cruzeiro, Vasco, os últimos, não é que o Santos joga melhor ou pior, porque o Neymar está sobrando e os outros estão aquém. O Neymar passa de ladinho nesses jogos, passa de ladinho. O Santos ganha do Cruzeiro no Mineirão, apesar do Neymar. Que perde um Ele, gol. ele faz e um não grande costuma perder. drible contra o Fabrício Bruno, e só isso, mais nada. Contra o Atlético ele joga mal, fura uma bola e tal, não sei o quê. Contra o Fluminense, nada. Então, não acho que seja o Santos que está segurando o Neymar. Por um tempo até acho que foi, mas nas últimas rodadas, nessa sequência física que ele teve, tecnicamente ele ficou muito A gente abaixo tá de um criando- jogador normalito, tá? De um jogador normalzinho. E aí, até por isso, talvez é uma coisa que muita gente fala nas redes sociais também, né? O Carlo Ancelotti, puxando a interpretação do que ele falou, ele está projetando o Neymar hipotético na Copa? Não. Já que ele está olhando para o físico apenas e não está olhando... o Neymar não precisa mais ser testado pelo que ele tem apresentado hoje no Santos, ele não precisa ser testado? É que não há na América do Sul um jogador como o Neymar, ainda. Assim, é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial.
Então, um Mas jogador esse desse... Neymar desse ano? Não, o Neymar. Então, assim, ele fisicamente apto, ele 2 ou 3 lances numa seleção que tem 26 jogadores, com 8 partidas, numa seleção brasileira, 10, 15 minutos podem ser os suficientes. Desde que ele veste a 10, mas não é 10 e faixa. Ele não precisa ser titular, né? Precisa ser titular, de repente, em algum momento. Então, assim, o Neymar, ele fez por onde ter essa situação. Outros jogadores, com esses números escancarados pelo Beckler, não tem... Mas ele não fez por onde há 3 anos, em vez de fazer por onde agora? É que, por exemplo, ele quando ele chega para o Qatar, ele chega melhor que o Messi e o Mbappé. Lamentavelmente lesiona pelo que vinha fazendo. E é uma lesão que é no Paris. triste, porque ela Não, prejudica as lesões, muito o jogador. não, enfim. Mas a principal de joelho, ela prejudica demais o E jogador. foi com a camisa da seleção brasileira. Eu Ainda acho que assim, levar o Neymar com o que ele tem apresentado tecnicamente é apostar que um craque tira um coelho da cartola em algum momento. Perfeito. Só isso e nada mais. Você não está apostando em físico, você não está apostando em continuidade de jogo, em coerência. Esse cara está toda semana jogando bem, cada vez que ele joga ele está jogando melhor. Você está apostando de que ele foi um jogador especial, E que ele vai tirar ninguém algo desaprende, diferente. É isso. então ele pode em algum momento voltar a fazer. E que se você está empatando com a Croácia, faltando meia hora, você olha para o banco, você tem Matheus Cunha e Neymar. A coerência te manda colocar o Matheus Cunha. Esse cara tá jogando a cada final de semana e tal. Bem. E a possibilidade de que dali saia alguma coisa te manda colocar o Neymar. Acho que é nisso que ele vai apostar. A possibilidade de um craque tirar um coelho da cartola de uma seleção que fez as eliminatórias que fez. É isso também que pega nessa seleção? É não ter nesse momento uma referência que tenha tomado o lugar do Neymar em termos de protagonismo, em termos de se sentir à vontade com a camisa da seleção? É isso, olhando para o que o Neymar tem nos últimos 3 anos de histórico, de bola rolando mesmo, porque boa parte desses 3 anos ele não esteve com bola rolando e luta contra o próprio físico. É isso mesmo que está pegando? Na verdade, é muito Pra mais mim, não. uma carência da seleção. Se é o time do Tite, que fez bom ciclo, e tem uma 26ª vaga, porque era um time organizado, que tinha referências, que o time sabia exatamente ao que jogava, e se tem uma 26ª vaga e tem um jogador como ele, acho que iria. Porque em algum momento você vai precisar de um cara que faça alguma coisa de diferente e você vai apostar por esse cara. Então, mesmo que fosse um ciclo bom em um time organizado, teria uma vaga entre 26 para você olhar para o banco e ter alguém ali que pode fazer a diferença. E pela experiência de Copa do Mundo, por aquilo que falou Ancelotti, a gente sabe, todo mundo adora o Neymar. Todo mundo gosta, os jogadores mais jovens não precisa dizer, os da mesma idade, os poucos mais velhos também, comissão técnica, diretoria. É outra coisa, inclusive na transmissão da FIFA, vai aparecer o Neymar no banco toda hora. O Brasil está no ataque e vai cortar para ver o react do Neymar. Por isso que isso tem que ser conversado. Não, e vai ser... Tem que ser acertado. Então, antes de novo. acontecer. E o Neymar acho que é inteligente o suficiente para Claro. saber o espaço dele para esse momento. Assim, e, de novo, eu torço de coração para que ele lá esteja. Mas no momento, conhecendo e sabendo um pouquinho do Ancelotti, assim, só se tiver 99%. E é só 99% porque é o Neymar. Esse 1% é a cota Neymar. Se não tiver 100% fisicamente, com esses números e com a condição física que hoje você tem, como mensurar cientificamente, é difícil ele estar. Mas algo que o Ancelotti falou, o Ancelotti vai esperar até a última Sim. convocação. Ele vai esperar até o último Não tem que ser momento isso. para ver como é que o Neymar vai estar. Vai esperar. Talvez não leve o Neymar nem para os jogos que o Brasil deve fazer nos Estados Unidos, antes da Copa do Mundo. Talvez não leve. Para que ele fique aqui, fique se cuidando, fique bem fisicamente. Hoje, é a primeira vez que o Ancelotti claramente fala sobre a situação do Neymar. Ele sempre falava um negócio aqui, hoje ele falou. Não preciso testá-lo, não preciso trazê-lo para cá, sei do ambiente, sei do jogador que ele é, eu preciso dele bem fisicamente. E deixou claro, se o Neymar estiver bem fisicamente, o Neymar vai à Copa do Mundo. Tem alguma parabéns. seleção que o Neymar não seria convocado entre os 26 hoje? Das 78 que vão para a Copa? Não, estou falando das favoritas. Das principais? Eu acho que em Espanha, 26 lugares. Argentina e França, bom, sim, que ele poderia estar por todo esse fator, sim, mas eu acho que França, Argentina e Espanha tem inclusive jogadores capazes de tirar coelho da cartola e você não precisaria de um jogador que Portugal não tem também. demonstrado isso há algum tempo, essa continuidade. Eu só queria não deixar passar de parabenizar a Monique Danello Perfeito. pela ótima entrevista, por ter conseguido a entrevista, porque essas coisas A também resposta é fantástica. faz parte do trabalho Fantástico. do repórter negociar. E conseguir boas respostas é uma habilidade muito grande de um jornalista, e a Monique foi uma craque, como normalmente é, mas especialmente hoje. A Monique estará na Copa do Mundo, eu também coloco. Certamente. Se fosse E vamos dois aproveitar, convocados, a Monique inclusive. Tá fazendo estará. escala agora, Mauro? E vamos, Não, também. É o histórico, né, Já Mauro? tem muito. vamos aproveitar, inclusive, Já tem muito trabalho. Também e escala vamos no colocar mais uma resposta que Monique Danello conseguiu de Carlo Ancelotti.